Legal. Renata, agora eu vou trazer uma pergunta da galera. Eu vou trazer uma pergunta, como o nosso tópico hoje aqui é avaliação de viabilidade. Eu vou fazer a pergunta que uma colega anfitriã aqui de Brasília me fez num dos nossos encontros, da Regina, e eu vou refazer a pergunta para você até para aprender qual é a sua resposta em relação àquilo que eu já respondi para a Regina na época. Renata, vale a pena comprar um imóvel para fazer Airbnb? Eu sei que você disse que existem ali, né? Tem que analisar a viabilidade e tal, mas em geral, vale a pena ou o que você diria? Vale a pena. Ainda mais vendo hoje em dia como que está a rentabilidade, né, dos outros tipos de investimentos. Investir em adquirir um imóvel e fazer dele uma locação por temporada, vale sim. Como a gente falou, rentabiliza também aí 3 vezes mais do que uma locação comum. Então, vale a pena sim. Lembrando sempre de analisar primeiro. Lógico, exato. Exatamente por ser, não é um investimento alto, se a gente for pensar, né? Uhum. Então, investimento alto que tem que ser estudado sim antes. Legal. Eu, na época, até assim, já que eu falei da Regina, na época, assim, a minha experiência hoje é que é vantajoso você fazer a alocação por Airbnb, mas pelo menos a minha regra, né, o critério que eu costumei adotar era de eu olho o imóvel antes do Airbnb, digamos assim, sem o Airbnb. Esse imóvel vale a pena comprar? Ele está com um preço bom? Ele tem uma boa localização? Se eu tiver algum problema no futuro, sei lá, vai que o Airbnb deixa de funcionar, é proibido, resolve isso, resolve sair, Brian Chesky resolve desistir do Brasil, que não vai acontecer, claro, mas vale a pena investir nesse imóvel? Aí, se ele vale a pena investir, eu aproveito e coloco ele no Airbnb para multiplicar a renda, né? Esse foi mais ou menos o critério que eu vinha adotando. Exato. E é isso que aí a gente faz no estudo, a gente apresenta exatamente isso também, né? Vendo as probabilidades, né, de ele em Airbnb e locação por temporada, e aí, lógico, sempre todo mundo quer fazer a locação por temporada. Uhum, é demais. Mas pensando isso, vou estar adquirindo esse imóvel, mas para o meu perfil, né, para minha vida, aquele imóvel no futuro, né, tendo esses casos como você falou, como que eu posso utilizar? Então, tudo isso a gente fala, a gente apresenta isso para o cliente também. Ter as alternativas. Legal. Exato. Renata, estamos indo aqui para a etapa final do nosso bate-papo, então vamos chegar agora a uma rodada final aqui de perguntas e respostas ali, mais bate-pronto, né? Então, eu vou pedir aqui algumas dicas suas sobre alguns assuntos. Renata, um livro de negócios que você recomenda aí para os anfitriões, para os nossos ouvintes? Não necessariamente ligado só a Airbnb, mas enfim. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre 2 livros que eu estou lendo. Não Uhum. é Airbnb, mas é sobre a importância, né, que esse daqui, ó, a única coisa, esse aqui. Vou até comentar que foi um mentor meu, o João Leão, The One Thing, eu já ouvi falar desse livro. então é bem legal, eu tô lendo ele, tá? E outro também que seria mais sobre mães, mulheres, tá? Que hoje em dia a gente sabe que tem muitas empreendedoras e é muito importante a gente conseguir conciliar, né? O mundo está se transformando, cada vez mais as, as mulheres sempre trabalhando, mas como que a gente concilia tudo isso, né? Aí tem esse aqui, ó, chama Deixe a Peteca Cair. Legal. É bem legal, porque assim, chega uma hora que você tem que deixar a peteca cair, senão não funciona tudo. Não dá para Senão, ser feito. Então, são 2 livros que eu gosto muito, eu tô lendo. Não tenho muito hábito de ler, mas esses 2 eu estou gostando bastante de estar lendo. e a única, como é que como é que é o título do primeiro? Esse aqui, A Única Coisa. A única coisa Aí, é acho que é One Thing. Ele trata de foco, né? Assim, eu não li ele, mas é foco, né? o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. E aí aqui eu gostei porque ele é parecido um pouco com esse da Deixa a Peteca Cair, porque ele fala, você tem de tudo, né? Você tem seu trabalho, você tem a família, você tem que pensar no futuro, então você tem que pensar em várias coisas, mas como você focar naquilo que você realmente quer, né? Legal. Bem Muito bacana. Agora,
saindo do papel e indo para o Instagram. Um perfil de Instagram que você segue ou que você recomenda seguir aí que você acha que tem sido útil na sua jornada? Nossa, olha, eu fiz lista de vários, porque eu sigo muitos, eu fico atenta a muitos, eu adoro. Tanto que foi assim que a gente se conheceu, né? Sim. Tem um que se chama Imob Report. Imob Report. Isso. Ele fala tudo em relação ao mercado imobiliário, as tendências, né? Eu gosto muito de seguir eles, então ele dá umas chamadas rapidinhas no Instagram, e aí depois você entra no site e tem umas informações mais detalhadas. Eu estou gostando bastante deles. É nacional, é em português, né? Ou é em inglês? Português, É português, né? sim. Apesar do nome, Tudo Imob Report. isso. Legal, eu vou dar uma olhadinha aqui se eu não conheço. Melhor, antes, o que evitar, Renato? O que você recomenda que as pessoas evitem nas suas jornadas como empreendedores, como anfitriões de Airbnb? O que você recomenda que todo mundo deve evitar? Evitar? Evitar tentar. Evitar o quê? Tentar? Evitar não tentar, né? Paralisia. Às vezes a gente fica, faço, não faço. Tem que fazer, tem que dar o primeiro passo para ver se dá certo, né? Como empreendedor, eu estou aí a comprar e decorar, eu tenho vai fazer 3 anos. E é uma luta, né? A gente sabe como é, né? Quando começa a empreender. E ter sempre firme a sua ideia, a sua opinião, mas nunca se fechar a aprender também com os outros, escutar os outros, né? Mas eu acho que nunca deixar de tentar, tem que tentar sempre. Eu costumo dizer, você só vai saber, costumo, né? Eu já ouvi em algum lugar, que você só consegue saber o que tem do outro lado do rio se você tentar atravessar, né? Claro que você vai Exato. lutar para não se afogar no meio do rio, né? Mas você só Claro. vai conseguir ver o outro lado e as alternativas que isso vai te gerar, as portas que vão abrir quando você e os problemas que você vai ter que enfrentar quando você realmente estiver do outro lado. Somente quem está no campo de jogo é que cresce, né? Quem está só assistindo, enfim, vai ficar parado. Tem muitos altos e baixos, dificuldades, mas é você acreditar naquilo que você faz e firme. E Uma hora crescendo vai no caminho. ter resultado. Legal. Um hábito que você tem ou que você recomenda que as pessoas adotem? Acho que sempre estar atento ao que as transformações. Eu até coloquei aqui que eu sou uma pessoa que eu sempre me preocupo e vejo muito as formas de moradia, e as formas de moradia estão sempre mudando. Então, ver as tendências do futuro, né, de como estar agora e nunca se fechar. Quando eu comecei a empresa, começaram a falar, mas você é imobiliária, você é, né? Eu falava, não sou, não rotulem, porque é uma coisa diferente, então quando é diferente, é difícil das pessoas entenderem, né? Eu acho que eu respondi essa pergunta. Sim, respondeu, sem dúvida. Eu acho que está acompanhando sempre as transformações, está de olho no que está mudando, porque a vida está mudando o tempo todo. Isso é uma coisa que eu faço sempre, todo dia. Estou sempre vendo redes sociais, sites, LinkedIn, muito importante também, que a gente esquece muito da parte do LinkedIn, mas sempre estar atento às mudanças, que é assim que a gente consegue estar à frente, para sempre estar tendo serviços diferenciados, né, também. Engraçado que essa sua resposta me lembrou de duas reflexões, coisas que estão aí que eu tenho matutado, né? Se fala muito, né, que a localização e a localização são os 3 fatores principais na compra de um imóvel, né? Então, a localização, sempre foi muito importante. Aqui em Brasília, por exemplo, os imóveis que estão mais próximos ali do centro da cidade, onde tem os ministérios, sempre são os imóveis mais valorizados, porque as pessoas querem gastar pouco tempo para chegar no trabalho, ao passo que imóveis mais longe, como em toda grande metrópole, né? Você quer estar próximo dos empregos, né? Só que algo que eu tenho refletido é como a tendência do home office pode afetar esse tipo de característica, né, das grandes cidades, porque na hora que uma grande parte das pessoas pode
ter a opção do home office, você acaba viabilizando moradias em locais, sei lá, em condomínios mais afastados, em locais que antes não eram viáveis, né? E que podem ter uma valorização, né? Eu não sei se você já refletiu sobre isso, a questão do Sim, impacto do home office. também. Como vocês estão vendo, eu estou em casa hoje, não fui para o escritório, porque isso acabou ficando mais fácil para mim, né? Então, realmente, eu penso muito sobre isso e também acho muito legal, tem muitas construtoras que já estão, muitas não, né? Algumas, já pensando na importância disso, né? E tem até algumas depois que a gente pode até conversar um pouquinho sobre como elas estão se preocupando com isso, né? E transformando a forma até de vender, de morar aqui em São Paulo. Legal. E a outra ligada a isso, tem a ver também com o assunto, é como o transporte de massa de alta velocidade vai afetar também isso em algumas cidades. Eu não me lembro exatamente quem foi, se foi o CEO da Vitacom ou se era um outro profissional que apresentou num congresso tendências que ele viu num congresso lá nos Estados Unidos. Então, em algumas cidades que tinham um metrô de alta velocidade, que se chegava em 20 minutos no centro, estavam também viabilizando imóveis em localidades muito distintas e com um custo-benefício melhor do que morar no centro ali, às vezes muito caro e um imóvel de nem tanta qualidade. Exato. Isso mesmo, eu até fui no Conecta Imob, muito interessante o evento do mercado imobiliário, e estava lá o Alexandre, né, do Vitacom. E ele falando, ele eu admiro bastante o trabalho dele, né, a forma como ele pensa do morar, né? Sim, E é isso, ó, a gente tem que estar atento às mudanças, ao que faz a gente ter mais qualidade de vida, né? com certeza. Esse é o mais importante, ter qualidade de vida. Renata, muito legal. Quem quiser entrar em contato com você para saber mais sobre como seja o home staging, a parte de decoração, ou então quiser fazer uma avaliação de viabilidade de Airbnb, ou simplesmente vocês também têm conteúdos, né, sobre isso no site, no blog de vocês. Então, fala para a gente, se as pessoas quiserem te achar, onde que elas vão? Então, a gente tem aí, a gente está forte sempre nas redes sociais. Então, o Instagram é comprar e decorar. E o site também, compraredecorar.com.br. E no nosso site é legal que a gente tem muito conteúdo no blog, que a gente fala bastante sobre homestaging, sobre Airbnb, sobre o perfil dos investidores também, para alocação por temporada. Então, nesses todos, temos tem também o LinkedIn, e aí vocês podem me achar em dois também. Tem o Renata W Brasil e o LinkedIn do Comprar e Decorar também. Tem os dois, tanto o seu pessoal quanto o Renata, quanto o Comprar e Decorar. Exato. Legal. Renata, muito obrigado. Para mim foi um prazer e também foi uma aula aqui sobre staging, sobre viabilidade, análise de viabilidade. Acho que foi muito legal. Espero que esse seja apenas o primeiro bate-papo de outros aí, trazendo as novidades do mundo da arquitetura, dos investimentos imobiliários. De repente a gente marca aí um segundo encontro para falar mais sobre tendências, já que você, né, está atenta, está participando aí, principalmente está no centro nervoso do país, que é São Paulo, né? Então, quando você tiver novidades, se tiver algum assunto que quiser trazer para a gente, fica bastante à vontade. E foi um prazer, eu agradeço demais aí a sua participação. Imagina, obrigada a você. E, nossa, eu adoro acompanhar também o seu trabalho, porque eu trabalho com Airbnb, mas cada vez que eu vejo, eu aprendo mais, né? A gente sempre tem algumas dúvidas, porque a gente acha que é simples, mas tem muitas coisinhas que a gente tem que se preocupar na hora de investir, né? Em locação por temporada. Sem dúvida. Daí, estou disponível também. E vamos marcar aí também pro comprar e decorar. Le- Conversar com a gente aí também. Legal, Renato. Muito obrigado. E lembrando, o nosso podcast está nas principais redes aí de podcast, onde você encontrar uma rede de podcast que a gente não esteja, avisa a gente, porque a gente está nas principais. E o nosso podcast também está no YouTube, se você quer ver a gente falando nesse bate-papo, a cor da camisa que a gente está usando. Então, fica à vontade. Estamos no YouTube e também no Instagram.
Obrigado, Renata. A gente fica por aqui e aguarda vocês no próximo episódio do Smart Hosts Podcast.